42, 42 e 43 diz assim, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Senhor Deus e Pai, Senhor, nós temos a tua palavra. Nós temos a tua palavra que é ensinamento para as nossas vidas. Nós temos a tua palavra, Senhor, que nos ensina, que nos molda, que nos adverte. Nós temos a tua palavra, Senhor, que é o Senhor falando conosco. Nós temos a tua palavra, Senhor, que é fonte de vida para as nossas vidas nos dias difíceis, que é a boca do Senhor na terra. Senhor, é a tua palavra que tem o poder de nos libertar, de nos curar, de nos restaurar, de nos fortalecer, Senhor, de nos ensinar. Pai, em nome de Jesus, toma as nossas vidas essa noite. Toma, Senhor, as nossas mentes, os nossos corações, Pai, que nada, Senhor, nenhuma preocupação externa, Senhor, que nada venha tirar a nossa atenção essa noite, esse momento, Senhor, porque nós viemos neste lugar para adorar o Senhor, mas para te ouvir também. E o Senhor fala conosco, Pai, através da tua palavra. Fala, Senhor, ao meu coração. Fala, Senhor, ao coração de cada um que se encontra aqui essa noite. E que nada, Senhor, venha tirar a nossa atenção. Que nada, Senhor, venha tomar a nossa mente, o nosso coração. Mas que venhamos estar ligados com o Senhor. Deus, Espírito Santo, tenha liberdade em nosso meio. Fala conosco. Pois nós queremos te ouvir. Nós queremos e ansiamos por ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor. Fala, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. É sempre uma responsabilidade muito grande trazer a palavra do Senhor, ministrar a palavra do Senhor. E sempre quando eu vejo a escala que o pastor envia a escala no começo do mês, e aí começa a oração, a preparação da palavra, e a gente começa a orar, pedir ao Senhor: Senhor, qual a palavra a ser ministrada? O que eu tenho que falar? Qual é a palavra que o Senhor quer que eu ministre? Sempre é essa responsabilidade, sempre é essa que nós passamos, sempre é essa situação. Nós começamos a orar, às vezes jejum, tem mês que eu faço jejum. Eu falo: Deus, o que eu preciso falar? O que o Senhor quer que eu fale? Porque a ministração da palavra, chegarmos aqui e falar, não é simplesmente chegar e falar, como eu falei no começo com o pastor. Não é simplesmente a gente chegar aqui e falar de nós mesmos, mas é um recado, aquilo que o Senhor quer falar ao meu coração e ao coração de cada um que se encontra aqui essa noite. E essa foi uma palavra de um dia que eu estava meditando, e aí o Senhor